Mário Marra e Eugênio Leal aqui conosco. Olha, Bruno, a hashtag tá pegando fogo, a Camila mandando mensagem aqui na hashtag SC Brasil. A senhora, minha mãe, elogiando também. Mandou elogiando. Sim. A minha mãe me elogiou também aqui na hashtag, mas não sei se conta. Tá, elogio da minha mãe e da minha avó lá de São João del Rei. Vou fingir que sim pra minha autoestima. Mas tem muita gente participando aqui conosco, hashtag SC Brasil. E agora a gente começa falando sobre Flamengo, que aí tá botando um pouquinho de medo nos adversários. Ah, muito bem. Olha só, essa tela é a tela que a Mariana Spinelli chama de tela toalha ou tela rodo, viu, Pedro Henrique Torre? Porque é aquela que serve para secar, tá bom? Não é, Mari? A gente tem aí os jogos, olha só, do Flamengo nesse mês de agosto. Caramba, quanto jogo, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jogos. Onde que tá mais complicado aí, hein, Mari? Conta pra mim aí, vai. Acho que aquele miolo ali, né, de Libertadores, essa sequência aí de Libertadores brasileiro é complicado. Mas eu acho que não é não. O Flamengo é mole essa tela aí, hein? O Flamengo essa tela aí é mole, hein? Esse mês aí é suave pro Flamengo, hein, Mariana? Bruno, a mística da zica aí pro torcedor. Mas eu até peço pro Marra falar um pouquinho sobre isso, porque assim, é uma sequência que, pelo que a gente vê do Flamengo, né, do que tem atuado, é claro que são jogos difíceis, jogos decisivos, mas o Flamengo tem uma amostra muito positiva pro torcedor, né? Não dá para apagar isso, né? O Flamengo tem jogado bem, muito bem. É um time que tem feito muitos gols em todos os jogos. Acho que o Renato é inteligente em poupar jogadores importantes, jogadores que têm desgaste na semana, porque, quer queira, quer não, cada um com seus problemas. Os problemas de calendário no futebol brasileiro, eles são gigantes. Então, tem alguém que está perto de ter uma lesão, tem alguém que ele quer testar, segura nessa viagem, porque o Flamengo já construiu a vantagem. Então, é bem isso. Agora, os desafios, eles são diários, né, gente? O tempo vai passando, os adversários vão vendo um novo Flamengo, um Flamengo com ajuste no meio campo, com mudanças no sistema defensivo, com novos personagens na dupla de zaga. Os adversários vão vendo, os adversários vão tentando criar situações que vão incomodar o Flamengo. O futebol brasileiro é muito pesado, é muito difícil. Não acho que o Flamengo vai sair atropelando, não. Pode atropelar porque tem muita qualidade para isso. Mas acho que vai ter dificuldades para enfrentar. Eu prefiro respeitar. Vamos chamar o Pedro Henrique Torre, então, que está acompanhando o Flamengo também. E a gente destacava, Pedro, como em uma semana, em um mês aí tão complicado que a gente viu aí com 8 jogos, Pedro, o Flamengo ganhou uma semana com aquele primeiro resultado e hoje conseguindo, então, jogar, né? Essa semana conseguindo jogar. Nem o Renato foi, né? E o pessoal segue trabalhando para depois encarar esse mês de agosto. É isso, Pedro? É isso, nem o Renato ainda vai, né, Bruno? Tudo bem? Bom dia para você, bom dia, Mari. Ele vai para lá? Não, nem o Renato ainda vai. Renato não vai com o Alexandre. Quem vai é o Alexandre Mendes, auxiliar, e todo o restante daquele elenco, assim, pessoal que o Flamengo vai mandar. Lembra aquele time que naquela vez teve que recorrer, o Flamengo teve que recorrer muito a garotos lá para jogar com o Palmeiras, naquele surto de Covid? Deve ser algo parecido até com aquela turma que foi para lá. Talvez um ou outro jogador mais encorpado, claro, porque agora não tem um problema de surto de Covid, ainda bem. Mas deve ser muita garotada que vai para lá para disputar essa partida contra o ABC, porque o Renato foi esperto, né? Quis ver essa brecha do calendário ali. A gente viu a tela aí realmente muito recheado. E no futebol brasileiro tem sido assim, né? Você tem que trabalhar com isso, exatamente. Quando você vê uma brechinha assim que você pode segurar um pouquinho o time e de repente aproveitar a semana e mandar uma equipe B ou C até, então você tem que aproveitar, descansar os jogadores para treinar mais um pouquinho, deixar, como diria René Simões, as pernas mais frescas, né, para a sequência da temporada. E aí é isso que o Renato está pensando, porque se o Flamengo seguir como deseja na temporada, muito forte nas 3 frentes aí, Libertadores, Brasileiro e também a Copa do Brasil, não tem muita previsão de que vai ter semana livre não, até porque mesmo que ele caia, digamos, numa Copa do Brasil, até mesmo Libertadores, ele tem 2 jogos a cumprir no Campeonato Brasileiro de rodadas atrasadas por conta do início do campeonato ali, que ele adiou, né? Então vai ter que preencher em algum meio de semana. Então a situação mais complicada do Flamengo está pensando nisso e por isso essa estratégia do Renato Gaúcho.
Pedro, deixa eu só aproveitar. Primeiramente, bom dia, prazer estar com você. Eu percebi bem o seu texto, né, na matéria, e você fala do tom de voz do Renato. Do Renato dando uma equilibrada, tudo, porque existe uma euforia perfeitamente normal, porque afinal de contas o Flamengo tem jogado bem e tem colocado resultados assustadores até aos seus adversários. A primeira pergunta é, você acha que esse tom de voz mais moderado, ele é calculado exatamente para não ficar eufórico demais o vestiário e acabar se complicando? Você acha que ele está usando a inteligência nisso, dar uma moderada no tom de voz para não aumentar o calor da emoção? E a segunda pergunta é sobre o Thiago Mendes, se você tem notícias e informações da busca do Flamengo. Bom dia. Bom dia, Marra, tudo bem? Prazer falar contigo também. Olha, o Renato, acho que ele tem calculado em duas frentes, na verdade, esse tom de voz dele um pouco mais manso. Primeiro, claro, para não empolgar, não ser aquele Renato de sempre, para não empolgar os próprios jogadores, a própria torcida, acalmar nesse momento. Começou bem até demais, né? Talvez ninguém esperasse esse momento tão espetacular do Flamengo, 6 jogos, 6 vitórias, 24 gols marcados, esse Flamengo avassalador. Eu sempre falo avassalador nesse começo do Renato. E também por conta do Renato ficou muito marcado, talvez, no Grêmio recentemente, aquelas frases polêmicas, aquele estilo muito falastrão. Então acredito que ele está dando até uma reposicionada de carreira mesmo, assim, para se mostrar para o mercado. O Renato não escondeu já de ninguém, já falou algumas vezes, negócio de sonho de seleção brasileira. Isso tem a ver com reposicionamento de carreira e ele sabe o tamanho de que uma declaração no Flamengo pode dar para ele também. Então é um tom muito mais sereno de voz a cada entrevista que ele concede. Isso tem chamado muita atenção, inclusive na vez que ele foi perguntado sobre a questão do DVD do Gabigol, que ele falou sobre o DVD dele com o Gabigol, ele foi perguntado, não foi nenhuma coisa que um assunto que ele surgiu espontaneamente, ele foi perguntado sobre isso, aí ele soltou aquele estilo dele, mas nem foi tão explosivo como é o Renato, assim, brincando demais. Então tem sido um tom mais ameno, por isso que eu sempre tenho destacado essa situação. Em relação ao Thiago Mendes, o vice de futebol Marcos Braz, também o diretor de futebol Bruno Spindler, continuam na Europa, lá há cerca de 10 dias, um pouquinho mais. Eles seguem tentando conversas com o Lyon, já na França, enfim, tentando convencer o clube francês a liberar o jogador, se não totalmente gratuitamente, por um valor muito pequeno, o Flamengo pagar apenas em 2022, porque o clube tem dificuldades no momento para liberar um valor mais alto, pagar um empréstimo mais alto pelo atleta. Recentemente o Flamengo divulgou um balanço do semestre, as contas estão bem equilibradas, o Flamengo está passando bem por essa pandemia, mas ainda não pode fazer altos investimentos para ter novos jogadores em contratações. Talvez se ele deixar as contas, os pagamentos para 2022, mas para esse segundo semestre de 2021 ainda não é possível. Então é meio difícil você ter uma negociação que você chega, eu pego o jogador agora e aí eu te pago lá para 2022. Então é preciso traquejo, você conversar bastante com o clube. Então o Flamengo está tentando aí essa questão do empréstimo inicialmente do Thiago Mendes, ou se não for um empréstimo gratuito, pagar um valor e aí conversar, convencer. O Thiago Mendes quer vir para o Flamengo, até seus familiares em redes sociais deixaram isso bem claro, estão deixando constantemente, mas é uma luta que o Flamengo já sabia que teria que esticar a corda o máximo possível, até porque a gente está no dia 4 de agosto, a janela lá fecha dia 31 de agosto, e o Thiago Mendes custou um bom valor, né, do Lille para o Lyon, cerca de 25 milhões de euros, se eu não me engano. Então é natural que o clube francês também não queira ceder o jogador assim tão gratuitamente, queira colocar, por exemplo, uma obrigação de compra ao fim do empréstimo e não uma opção de compra para o Flamengo, um jogador já de 29 anos. Então tá nessa batida, o Flamengo tentando aquele gelo no sangue do Marcos Braz, esperando para dar essa opção para o Renato Gaúcho, porque a gente está brincando aqui, tá tudo muito bom, tudo muito bem, uma alegria, o Flamengo avassalador, mas daqui a pouco tem data FIFA aí pela frente, o calendário com um jogo atrás do outro, que sempre possibilita lesão, suspensão. Então, tudo que está maravilhoso, céu de brigadeiro, daqui a pouco pode ficar um pouco complicado também. O Flamengo sabe disso. Ter bons jogadores para o Renato Gaúcho
é sempre mais agradável para seguir a temporada. E também o Flamengo tenta ainda o Kennedy, é uma situação até parecida, estica a corda para tentar trazer o jogador por empréstimo, opção de compra, e aí trabalha também com essa questão. Quanto mais alongar a janela europeia, chegar mais próximo do fim dela, melhor para o Flamengo se esses jogadores não tiverem nenhum tipo de oferta no mercado europeu. Boa, Pedro. Muito obrigada, então, pelas informações. Qualquer atualização, você entra no Sport Center ou também no espn.com.br. Valeu. Beleza, gente. Valeu. Legal participar com vocês aí. Ótimo dia, boa sequência de programa.